Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil. Hoje vamos receber uma das vozes mais lúcidas, corajosas e respeitadas do cenário público brasileiro. Um homem que foi presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, secretário da Educação do Estado de São Paulo, filósofo, humanista e hoje assume uma das missões mais urgentes do nosso tempo: enfrentar a crise climática. José Renato Nalini, secretário executivo de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo. Seja muito bem-vindo, doutor Nalini. Muito obrigado, Cilione, grande amigo, e sempre prestigiando a gestão pública municipal da nossa capital. Doutor Nalini, Brasil será a sede da COP30, a maior conferência mundial sobre o clima. E se o planeta inteiro vai olhar para Belém do Pará, o que a cidade de São Paulo tem a dizer ao mundo? Com a maior metrópole do hemisfério sul, que se prepara para esse momento. Qual é o papel das cidades frente à maior emergência da história da humanidade? Então, Walter, a COP, embora seja a COP da floresta, não é? Foi escolhida a Amazônia, uma região icônica, emblemática, que o mundo inteiro olha com muita preocupação. Na verdade, 80% da população mundial, e inclusive a brasileira, mora nas cidades. Então, uma cidade como São Paulo, que, como você disse, é a maior cidade brasileira, a quinta maior cidade do mundo, ela tende a estar presente nessa reflexão a respeito daquilo que hoje nós chamamos de emergências climáticas. Não são meras mudanças, não é? Nós estamos sofrendo uma série de fenômenos extremos, nunca dantes enfrentados, e é muito importante que a população como um todo tenha noção do que significa uma COP, do que nós devemos fazer para adaptar a nossa cidade àqueles eventos que ainda vão acontecer, com maior intensidade e maior frequência. Então, pensando nisso, Walter, nós fizemos esses dias, na verdade, na última segunda-feira, uma grande reunião conclamando todas as lideranças paulistanas para que nós tenhamos um calendário de eventos de toda ordem, né? Grandes, pequenos, modestos, mas também aqueles ambiciosos, para que durante todo o ano de 2025 a população paulistana tenha condições de pensar o que é que cada indivíduo pode fazer para que a nossa cidade não tenha mortes, não tenha grandes prejuízos com esses eventos que vão continuar a acontecer. Então, demos o primeiro passo e vamos trabalhar o ano inteiro. Você também está conclamado a nos ajudar, divulgando e fazendo a disseminação dessa ideia. O senhor sabe que o senhor chama, eu vou mesmo, né? Doutor, São Paulo tem aquela questão de enchentes, né? Calor extremo, alagamentos, deslizamentos. Isso é consequência direta, o senhor fala muito da crise climática. Mas a cidade está preparada para responder essas ameaças? E falando em desenvolvimento, como é que a cidade pode crescer sem agredir ainda mais o meio ambiente? Walter, são duas questões bem complexas, né? Primeiro, é preciso reconhecer que a cidade ainda não está pronta. E é muito natural que nós concluamos assim, porque São Paulo tem 471 anos. Foram séculos de devastação, de retificação de rios que não precisavam ser retificados porque corriam nas suas várzeas em curvas, né, com uma vegetação maravilhosa, uma fauna exuberante. Nós, com o intuito, sob o argumento de corrigir o curso do rio, nós fizemos crimes ambientais. É que naquela época não havia essa noção que hoje é tão arraigada, não há pessoa que possa deixar de se preocupar, de se angustiar com as mudanças climáticas. Então, corrigir séculos de erros
não é numa gestão. Agora, o prefeito Ricardo Nunes é muito sensível a isso. Nos últimos 4 anos, ele investiu quase 10 bilhões em macrodrenagens, em construção de muros de arrimo, de contenção, para não haver deslizamentos, para não haver desabamentos. Construção e aprofundamento de piscinões, que são paliativos, porque nós construímos uma cidade para o automóvel, uma cidade totalmente impermeabilizada, onde a água cai, só pode ganhar força, formar correnteza, enxurrada, alagar, inundar, derrubar casas e matar pessoas. Então, nós estamos tentando corrigir aos poucos esses erros seculares. Fazendo também os jardins de chuva, que são pequenos espaços subtraídos ao leito carroçável, né, que só serve ao automóvel, e devolvendo a terra, plantando ali árvores, plantando arbustos, né, para que a água tenha um espaço para voltar para o lençol freático, irrigando a terra, o solo, como deve ser. Né? Nós estamos fazendo pequenos bosques urbanos, e o prefeito cometeu uma ousadia muito saudável, que foi declarar de utilidade pública para posterior expropriação 32 grandes áreas verdes. Eram aquelas áreas que ainda estavam em mãos de particulares, né? E que eventualmente poderiam sediar edifícios, condomínios ou galpões, e hoje não, elas vão ficar eternamente vinculadas ao verde. Com isso, São Paulo passa a ter 26% de cobertura vegetal municipal, uma vocação perpétua de ocupar árvores, bosques, jardins. Né? Se nós somarmos as outras áreas verdes, que não são de propriedade do município, mas do Estado, da federação, dos particulares, São Paulo passa a ter um percentual muito significativo de 54% do seu território destinado ao verde. Isso suplanta em muito aqueles 30% que a Organização Mundial de Saúde recomenda como saudável. Você veja, Walter, isso para responder a sua primeira indagação. Você ainda me fez uma segunda, né? Sim. Então, como é que a cidade pode se preparar, continuar nessa adaptação? Nós precisaríamos pedir mais sensibilidade a partir da conscientização desse poderoso setor que é o da construção civil, não é? A construção civil, hoje, ela inunda a capital com novas construções. Não há quarteirão que não tenha 4 ou 5 grandes edifícios. Verdade. Se nós verificarmos esses edifícios, não deixam 1 centímetro quadrado para a terra. Nós precisaríamos de jardins, nós precisaríamos de quintais com pequenos bosques, nós precisamos de verde, nós precisamos de árvore. Então, para corrigir aquilo que a cupidez, a ganância, a ambição, né? O egoísmo, a falta de respeito em relação à vida das pessoas, não é? Porque, além da construção civil não ter adotado soluções de acordo com a natureza, ela não procura trocar o uso intensivo de concreto, de aço, de ferro, de cimento, de pedra, por construções de madeira, como o mundo civilizado está fazendo. O Brasil tem muitas madeiras, a madeira engenheirada ela é extremamente segura, é uma falácia que ela possa pegar fogo, ela é termicamente muito melhor do que essas construções convencionais, é uma solução de acordo com a natureza. E nós poderíamos entremear, né, a cidade, fazer com que houvesse mais a utilização de madeira, como países como a França, como a Áustria, Dinamarca, Japão estão fazendo, até os Estados Unidos, com muito sucesso.
Agora, uma coisa que precisa entrar na consciência de cada paulistano, Walter, é o de que nós produzimos excessiva quantidade de resíduos sólidos, né? Aquilo que nós chamávamos de lixo, nós sabemos que não é mais lixo, pode ser luxo, porque nos países mais adiantados, todos esses resíduos são reciclados, são aproveitados e produzem renda. Então, tem um grande valor o resíduo sólido. Aqui em São Paulo, nós produzimos cerca de 20 toneladas diárias de resíduo sólido e só 3% disso chega à reciclagem, porque a população faz a separação, né? Nós precisaríamos aprender a descartar. Primeiro, aprender a desperdiçar menos, né? Nós jogamos muita coisa fora. Lamentavelmente, nós jogamos comida fora. Então, enquanto há milhões de pessoas passando fome, nós jogamos toneladas de alimento manipulado fora, que poderia alimentar as pessoas. Agora, há resíduos orgânicos que realmente não são aproveitáveis, né? Restos de comida já em decomposição, folhas, pedaços de madeira de poda, tudo aquilo que apodrece poderia ser destinado à formação de fertilizante, à produção de compostagem, né? Ou então para ser transformado em biometano, que é um gás, uma energia limpa que pode substituir a energia fóssil, que é o que está envenenando o mundo, né? Os combustíveis fósseis que causam o aquecimento global, quando emitem a combustão emite gases venenosos, que causam aquele chamado efeito estufa. Então, a população poderia pensar nisso, né? O que eu estou jogando fora? Eu não estou desperdiçando mais do que eu deveria, e, principalmente, aquilo que eu tenho de desperdiçar, por que não separar? Bastaria separar aquilo que é orgânico, que apodrece, num determinado recipiente, depois vidro em outro, e o restante, latinha, papelão, isopor, num outro compartimento. Não precisaríamos chegar, Walter, como a Suíça, que tem 9 categorias de descarte. Ela chega à sofisticação de ter um recipiente específico para vidro branco, outro para vidro verde, outro para vidro marrom, né? Tal a sofisticação da coleta de resíduos sólidos. Aqui em São Paulo, infelizmente, a maior parte da população acredita que já fez a sua parte, só fez a sua tarefa, colocando o lixo na porta de casa ou na portaria do condomínio, né? E lavando as mãos. Não. O dinheiro que o povo paga, porque a prefeitura não tem dinheiro, ela usa o dinheiro do povo. O que o povo paga para varrição e coleta de lixo é uma fortuna. Então, ela seria beneficiada se ela colaborasse com isso, né? Porque é dinheiro dela e um dinheiro que poderia ser destinado para educação, saúde, lazer, transporte, moradia, uma série de coisas mais nobres do que varrer rua, que é cheia de imundície jogada pela população, ou fazer coleta de lixo, né? Professor, que eu lembro que o senhor é uma pessoa que fala daquele liame. Eu lembro que sempre na educação o senhor falava criar pontes, né? E o doutor Nalini cria pontes o tempo inteiro, entre as pessoas, entre ideias, né? O senhor, como conhecedor da lei e regendo a batuta da lei, quando está lá na Constituição, quando fala que o cidadão tem direitos e deveres, doutor Nalini, o senhor acha que está na hora de ter dentro da Constituição ou dentro de algum tipo de lei os deveres do cidadão com relação a isso, de manutenção do meio ambiente? Ou será que tem alguma coisa, fora a lei de mananciais, que possa segurar, conscientizar as pessoas? Por exemplo, a educação é um caminho, não é, doutora Aline? Sim.
A educação é a chave para resolução, ou pelo menos para atenuar a gravidade dos problemas brasileiros. Todos eles, todos dependem de educação. E talvez não haja necessidade de alterar a Constituição, Walter, porque nós extraímos dela todos esses deveres, não é? Nós temos na Constituição de 1988 um capítulo muito enfatizado dos direitos, não é? Então, o Constituinte fez duas grandes modificações em relação às outras constituições do Brasil, né? Foi trazer o capítulo dos direitos fundamentais para um dos primeiros artigos da Constituição. Então, é o artigo 5º que cuida dos direitos. Então, essa alteração topográfica mostra que o Constituinte estava preocupado com a disseminação de direitos. A segunda alteração importante é a de que, além do caput do artigo 5º, que ele fala em 5 direitos fundamentais: vida, liberdade, igualdade, propriedade e segurança. Esses são os raios, os eixos dos direitos fundamentais. Mas há uma irradiação desses direitos, há uma espécie de exposição mais detalhada, né? Um trato com maior minudência de direitos que se irradiam desses 5. Então, há 78 incisos do artigo 5º disseminando direitos. Então, há direito para tudo. Só que a cada direito corresponde um dever, não é? Então, quando o Constituinte fala no artigo 225 que o meio ambiente é um bem difuso, de interesse de todos, mesmo quem sustente que esse todos aí não seja exclusivamente o ser humano, seria a coletividade de todos os viventes, ou seja, uma visão mais moderna do ambiente contemplaria a natureza como sujeito de direitos, né? As árvores são seres vivos, os rios são seres vivos, né? E nós estamos sacrificando, matando. Então, do artigo 225, que foi considerada a mais bela norma fundante, ou seja, o mais belo dispositivo constitucional produzido no século XX. Isso foi o mundo inteiro que falou. Essa Constituição que veio depois do autoritarismo, que mostrou a sede dos brasileiros por democracia, por um Estado de direito, de índole democrática. Então, desse artigo 225, já se extrai uma série de deveres. Nós podemos até falar em cidadania ambiental, cidadania ecológica. É dever de todos manter o ambiente saudável, que é essencial para preservar a qualidade de vida, não só das atuais gerações, mas das futuras gerações. Então, recai sobre cada um de nós um dever indeclinável, inquestionável, de salvar a natureza, para que aqueles que vierem nos suceder encontrem um ambiente também agradável, acolhedor, vivível. Ou seja, nós estamos fazendo, não tão lentamente como se esperaria, mas de uma forma acelerada, nós estamos fazendo do planeta Terra um espaço inabitável. É bom lembrar, Walter, que não é a Terra, não é o planeta que vai sentir. Ele é essa esfera que não é das maiores do cosmos, numa galáxia que não é a mais importante do universo, ele vai continuar a existir, mas ele vai prescindir da espécie humana. Ou seja, quem está correndo risco
São os homens, são as pessoas. É a vida que vai terminar se nós continuarmos a explorar a natureza dessa forma inclemente, cruel e irracional com que nós temos tratado aquilo que é um grande patrimônio brasileiro. O Brasil foi tão privilegiado, uma biodiversidade maravilhosa, com 13% da água doce de todo o planeta, com cobertura vegetal que é ambicionada por todos, uma terra onde, felizmente, nós não temos vulcões, não temos terremotos, não temos tsunamis, mas aos poucos nós estamos cavando isso, porque a natureza ela vai respondendo da forma que ela sabe. E ela está muito triste, muito zangada. Já reparou que São Paulo está ficando mais verde? Não é esse verde não, é verde de meio ambiente. Ah, viajei. A Prefeitura está fazendo o maior investimento ambiental da história. A coleta seletiva chegou a toda a cidade. Estamos trocando os caminhões a diesel por biometano, produzido nos aterros da Prefeitura. E a frota de ônibus elétricos é a maior do Brasil. Prefeitura de São Paulo, aqui o verde não para. Professor, eu tenho visto, aliás, para quem conhece o desembargador Nalini, e eu convivi com o senhor na educação, achei maravilhoso, eu vejo todo o movimento que o senhor está fazendo na Secretaria, eu acompanho as notícias, né? Então, com outros governos, o senhor tem moldado o caminho, essa estrada o senhor está fazendo desde o final do ano passado, né, doutor Nalini? Porque sabia, desde a última participação para a COP, agora também vi uma entrevista na cultura do senhor, muito boa também. Mas aqui eu peço licença para o senhor para usar essa sua sapiência, porque a gente está num momento de complexidade, né? A gente vê políticas públicas em outros países, né? Você vê o aprofundamento da crise em guerra, e aí uma política pública dos Estados Unidos um pouco diferente, também das outras nações, né? Está sendo difícil contornar essas situações para essa elaboração e participação na COP? O senhor acha que essa COP está comprometida por conta de tudo isso que está acontecendo? Eu acho que quando há uma crise, Walter, nós temos uma oportunidade para ser ousados, criativos, audaciosos e alimentarmos a esperança, porque é evidente que se você encarar a geopolítica, né, a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, que era um mínimo, há 10 anos, todas as nações reunidas resolveram que a temperatura da Terra não poderia ultrapassar 1,5 grau Celsius. Nós já ultrapassamos, 2023, 2024 foram os anos mais quentes da história. Nós estamos aqui começando o 4º mês de 2025 e o Copérnicos, na Europa, já está dizendo que março foi o mês mais quente da história, ou seja, tudo indica que nós estamos rumo ao caos, né? É lógico que a COP30 ela deveria responder a desafios dificilmente solúveis ou suscetíveis de serem bem solucionados nesse encontro em novembro. Quais são? As últimas 3 COPs foram realizadas em países exploradores de petróleo, países que vivem do petróleo. Então, os 3 países, né, o Egito, os Emirados e o Azerbaijão, não se preocuparam muito em falar em descarbonização, porque era algo que não interessava para a economia deles, né? Na verdade, Walter, fazendo um parênteses, a gente tem de falar em desfossilização, abandonar os combustíveis fósseis, porque nós somos feitos de carbono. Se a gente falar em descarbonização, isso
numa visão lógica, estaria a nos incluir também. Nós teríamos que nos excluir, que nós somos carbono, nós somos feitos de carbono. Então, a melhor expressão é desfossilização. Os 3 países das COPs 27, 28 e 29 não se preocuparam com isso. Na COP 29, em Baku, esperava-se que o financiamento dos países ricos para favorecer a transição energética dos países emergentes chegasse a uma cifra de 1 trilhão e 300 bilhões. O acordo final, que até demorou, foi depois da COP que se fez ali um acerto de última hora, ficou longe disso. Houve uma promessa, um aceno de 300 bilhões. O 1 trilhão ficou fora de cogitação. O mundo esperaria que, em Belém do Pará, as 2 situações fossem resolvidas, ou seja, voltar aos níveis de descarbonização necessários, né? Uma brusca redução na emissão dos gases venenosos causadores de efeito de estufa e, simultaneamente, obter um financiamento que agora é maior do que 1 trilhão e 300 bilhões. É lógico que as 2 coisas estão muito remotas em termos de serem alcançadas, né? Primeiro porque o governo federal, que gostaria de deixar a condição de pária ambiental, que conquistou há alguns anos, voltar a ser a promissora potência verde, está insistindo na exploração de petróleo na foz do Amazonas. É um discurso na contramão da descarbonização, né? E segundo, o Brasil não vai ter força, não é uma grande potência, principalmente para a saída dos Estados Unidos, para fazer com que os outros países todos garantam mais de 1 trilhão de dólares para ajudar a salvação do planeta. Por isso mesmo, né, pensando que talvez o resultado da COP30 não seja aquele esperado, é preciso que cada cidadão, cada indivíduo que tem consciência, que tem sensibilidade, pense o que ele pode fazer para melhorar essa situação em relação à qual os grandes líderes mundiais estão indiferentes ou falam da situação apenas no discurso e não na prática, né? Então, a população, ela pode sim colaborar. Nós temos de lembrar que essas questões climáticas são complexas, mas quando nós sabemos a causa, nós também temos o caminho da solução. Eu falei do resíduo sólido, do descarte exagerado, excessivo, mas tem outra questão que nos afeta, principalmente nós de São Paulo, que é a questão da escassez hídrica. São Paulo já teve muito mais água do que tem. Em 2013, 2014, 2015, houve uma crise hídrica muito séria, muito grave. Agora, ela pode voltar muito mais grave ainda, porque a única represa abastecida com nascentes locais, que é da Guarapiranga, ela está perdendo profundidade por causa da ocupação indiscriminada das áreas dos mananciais. O tratamento não consegue eliminar os coliformes fecais, porque o esgoto in natura é lançado ali na represa, nos afluentes que chegam a ela. Então, além de coliformes fecais, a água da represa do Guarapiranga ela está impregnada de resíduos de fármacos, antibiótico, anticoagulante, antidepressivo, anticoncepcional, anti qualquer coisa, mais cocaína, que é expelida na urina, e mais resíduos de plástico. Tudo isso está
na água que nós tomamos, o que pelo menos metade da população paulistana toma. 6 milhões de pessoas tomam a água da Guarapiranga, né? Então, é muito importante que as pessoas saibam disso e que colaborem, exigindo de todas as esferas da federação, né? Da União, do Estado e do município. O município, eu posso dizer que está fazendo a sua parte, com muito sacrifício, porque a invasão e a ocupação é muito mais persistente, muito mais eficiente do que os nossos recursos para brecá-la, né? Mas exigir providências sérias para que a população tenha água, mas ao mesmo tempo tentar economizar. A água é um recurso finito. Nós não temos reservas d'água infinitas, não. E quando a gente gasta água a mais, né? É nosso costume deixar a torneira aberta. Quando vai escovar o dente, a torneira fica aberta. Entra no chuveiro depois de um tempinho que ele já está ligado, né? Lavar calçada, que isso devia ser penalizado como crime, mas há tantos funcionários de condomínio com aquela mangueira usando como vassoura hidráulica. Em vez de usar a vassoura, pega uma folhinha desse tamanho na calçada e vai empurrando água, jogando água tratada, água cara e água finita, né? Então nós precisaríamos economizar bastante água, economizar energia, usar mais transporte coletivo, descer alguns andares pela escada, além de ser exercício, poupa energia. E é importante, isso porque os 3 vilões da capital são o transporte, que é responsável por 61% das emissões dos gases venenosos que causam as emergências climáticas, 31% da energia. Nós precisamos de energia, estamos falando com energia elétrica, então quanto mais energia nós economizarmos, melhor. E os 8% restantes são dos resíduos sólidos. Então, a COP, Walter, ela é a oportunidade de nós voltarmos àquele lema com que a ecologia começou a ser conhecida e discutida no mundo inteiro, que é pensar globalmente. É o mundo que está sofrendo perigo, não há outro planeta, nós não temos para onde fugir, as coisas estão acontecendo em todos os espaços, mas agir localmente, melhorar a sua casa, a sua rua, o seu bairro, a sua cidade, principalmente as cidades, porque nós temos 5.570 municípios no Brasil, e o município é aquele em que a autoridade está mais próxima da população. Muita gente nunca viu nem vai ver o governador. Também nunca terá contato com o presidente da República. Mas o prefeito está aqui na cidade. Em cada dia ele está num lugar, ele faz uma experiência muito bonita, que é a prefeitura nos bairros, né? Então, cada quinta-feira ele está num bairro, conversando com a população, e é ele que tem de resolver questões cuja competência legal escapa das atribuições dele. Por exemplo, a questão de energia é uma questão regulamentada pela ANEEL, que é a agência federal. A questão dos transportes é regulamentado pelo governo federal. Então, nós temos uma república bizarra, onde as obrigações estão na prefeitura e as competências, os poderes na União. Então, é mais um problema, mas que nós temos de enfrentar de acordo com as nossas possibilidades. E ainda tem a reforma tributária, né, Tonaline, que a gente não sabe, né? Repasses ficaram todos... Eu, sinceramente, sei que não é o tema de hoje, mas isso deve complicar bastante também, né? Ninguém sabia de pé por quê.
Nós ainda não avaliamos os efeitos desse tarifaço, dessa taxação dos Estados Unidos. Parece que nós estamos fazendo... Nós estamos, por enquanto, apenas sofrendo os efeitos, mas sem o cálculo exato do que vai significar para a economia brasileira essas medidas que os Estados Unidos têm tomado, né? Mas a geopolítica do mundo já mudou. Nós vimos que o mundo não vai ser mais o mesmo que era antes desse segundo mandato dele. Tonalini, o senhor tem colocado com propriedade, né, uma tese, um caminho bem interessante. A gente sabe que existe uma dificuldade onde a COP vai ser feita. E o senhor tem colocado que é São Paulo como um destino turístico, climático e tal, de negócios sustentáveis, ali a frase que o senhor colocou, né? Primeiro, na prática, como é que funciona? Segundo, tem mercado para tudo isso? Tem investidores de olho? E tem mais um detalhe, a própria estrutura da COP, a gente vê que Belém não é tão abastecido com toda aquela estrutura técnica, né, voos e tal, e o senhor tem disseminado que isso pode ser resolvido, tratado de uma outra forma, que inclusive beneficia a cidade. Como é que está sendo isso, doutor Nalini? Nós oferecemos São Paulo como opção, porque a COP ela não é uma reunião do Brasil, ela é uma reunião da ONU, né? O Brasil demorou muito para definir quem seria o presidente da COP. Isso deveria ter sido definido em novembro passado, lá em Baku, que é da tradição das COPs. Quando vai terminando uma, já se elege o presidente da próxima, né? O Brasil demorou, saiu há pouco a designação do ministro André Correia do Lago. Não houve receptividade a essa oferta paulistana. Mas nós sabemos que o Rio está fazendo uma série de coisas, já vai receber milhares de prefeitos num encontro grande antes da COP. E São Paulo é o lugar onde a maior parte daqueles visitantes que virão para o Brasil, e fala-se entre 50 e 100 mil pessoas que vão participar dessa COP, porque é uma atração adicional que seria conhecer a Amazônia, né? Uma região que o mundo inteiro fala dela, mas nem todos conhecem. Então, pode ser que venham 100 mil pessoas. Essas pessoas vão fazer escala em São Paulo. Então, o nosso projeto é mostrar que São Paulo tem coisas para serem vistas. Nós temos de tudo nesse nosso território de 12 milhões de pessoas, quase 13. Nós temos tribos indígenas, nós temos cachoeiras, nós temos bosques, nós temos hortas orgânicas, nós temos refúgios ecológicos, nós temos museus, nós temos teatros, nós temos um mercado que pode ser comparado aos melhores mercados do mundo, como aquele que foi destruído em Paris, o Les Halles, que depois foi construído no lugar o Beaubourg, né? Então, nós temos muita coisa. E nós temos também soluções de sustentabilidade que precisam de recursos internacionais. Por exemplo, um grande projeto de requalificação da represa Billings, que poderia ser replicado na represa do Guarapiranga, né? São projetos... O da Billings está praticamente pronto, já tem 2 espaços feitos para mostrar que é viável, que é factível, mas falta recurso. Então, é muito importante que a gente possa receber empreendedores e investidores que queiram aplicar seus recursos no Brasil, nessa linha da sustentabilidade, que é uma preocupação mundial. Se nós não reduzirmos a emissão dos gases do efeito estufa, a temperatura continuará a subir e as análises dos climatologistas, essa semana nós ouvimos na segunda-feira o Carlos Nobre, que é o maior climatologista do mundo,
o cenário é tétrico. É morte em abundância. Desnecessariamente, nós vamos ceifar vidas que poderiam permanecer diante do calor, da elevação da temperatura. Então, outro projeto que nós temos, assim, que é viável as pessoas ajudarem, é o plantio de pelo menos 120 mil árvores novas em São Paulo. Porque a árvore é a maior amiga do ser humano, né? A árvore presta serviços ecossistêmicos, captura carbono e devolve oxigênio puro. O lugar onde ela está plantada é um lugar que tem a chuva, ao cair, ela volta para a terra, volta para os lençóis freáticos, ela é abrigo para a fauna, ela permite a polinização, ela reduz a temperatura. A árvore é tudo de bom. E nós precisaríamos fazer a população amar as árvores, cuidar das árvores, zelar pelas árvores, pedir mais árvores, né? Infelizmente, nós temos muitos pedidos de remoção de árvore e poucos pedidos de plantio de árvore. Então, esse ano de 2025, a gente quer reabilitar a árvore, mostrando aos paulistanos o que significa uma árvore. São Paulo precisa ser uma capital verde, que é o discurso do prefeito Ricardo Nunes, mas também a capital da resiliência, ou seja, de uma adaptação que permita que os paulistanos vivam e sobrevivam aos fenômenos climáticos extremos. Eles vão continuar acontecendo. Já disse mais de uma vez, repito, com maior intensidade e com maior frequência. Doutor Naline, qual agora os próximos passos até para chegar à COP? A atividade do senhor é constante aí, né? O que está sendo planejado até chegar o dia? O senhor vai participar, né, de lá? Nós vamos focar mais os eventos aqui em São Paulo. Já há muitos eventos já programados, né? Nós temos eventos da USP, com o Instituto de Estudos Avançados, com 6 grandes seminários temáticos. Nós temos a participação da Associação Comercial, nós temos a participação do SESC, da Ordem dos Advogados do Brasil, do CREA, do Instituto de Engenharia, dos Rotary Clubs, da Igreja Católica. Eu estive a convite de Dom Odilo Pedro Scherer, o cardeal arcebispo de São Paulo, por 2 vezes conversando com o clero arquidiocesano, pedindo que todos os sacerdotes, nas suas homilias, falem sobre as emergências climáticas, até porque a campanha da fraternidade deste ano é Ecologia Integral, baseada na obra de São Francisco, que foi o homem do milênio do século XX, né? E nós temos um Papa que produziu 3 grandes documentos ecológicos, né? A encíclica Laudato Si, que completa 10 anos, foi um belíssimo documento. Até os cientistas agnósticos, céticos, ateus estão elogiando, porque é o primeiro chefe da Igreja Católica que consegue conciliar ciência e religião. Não há compatibilidade, não há incompatibilidade nenhuma entre elas, né? Então, nós precisamos chamar os irmãos de outras igrejas também, né? Os evangélicos, os judeus já estão ajudando, né? Temos uma colônia judia muito israelita, muito ativa, muito partícipe, né? Nós estamos chamando os consulados, estamos chamando os sindicatos, os clubes de serviço, os clubes de futebol, toda e qualquer entidade, mas também pessoas particulares, sabe? Indivíduos que queiram fazer uma pequena reunião com seus amigos, com os seus vizinhos, com a sua família e tentar falar alguma coisa sobre a COP30. E o que nós oferecemos na Secretaria de Mudanças Climáticas? Um grande calendário. É só a pessoa se inscrever ali, falar o que ela vai fazer, e isso passa a fazer parte do calendário oficial
a COP30 em São Paulo, até com um selo de reconhecimento para agradecer aqueles que participarem desse grande projeto. Então, dona Aline, antes de fazer a pergunta final para o senhor, eu tenho que agradecer que o senhor está participando. O senhor sabe que o papai ajudou a criar a Rádio São Paulo, né? E a Rádio São Paulo, que é do Paulo Machado de Carvalho, hoje veio a TV São Paulo e a Rádio Online São Paulo para a mão da minha família. E eu fico muito honrado que o senhor está aí, porque agora a gente está inaugurando uma época nova com o Alberto Luchetti da UTV, então o senhor está sendo o primeiro, né, fora secretário, que está realmente na TV e na Rádio São Paulo de volta. Né? Só falta a gente trazer o repórter Esso, que é uma vontade minha. Muito obrigado, uma honra. Fico muito feliz de o senhor estar aqui, queria que o papai estivesse junto, que gostava muito do senhor, meu papai, e a minha mãe. Né? E pode contar com a gente, porque lá no passado, quando o Paulo Machado de Carvalho fez a Rádio São Paulo, era para a cidade, para o estado, né? Então a gente quer estar participando com o senhor. Pode chamar, a gente participa, manda uma equipe. Né? Não, o senhor para mim é um anjo que a gente... Você sabe que minha mãe, ela ouvia o dia todo, mas principalmente à tarde, depois do almoço, a Rádio São Paulo, que tinha novelas, né? E ela conhecia todas as artistas, algumas delas depois chegaram até a televisão, né? Verdade. Era uma rádio da família brasileira. E, então eu tenho muito carinho pela Rádio São Paulo, até por esse fato de eu, criança, ao lado da minha mãe na máquina de costura, ela costurando ali, ela ouvindo a Rádio São Paulo e falando, olha que voz bonita, olha que... papai, o senhor me deixa muito feliz. Não tem jeito, doutora Aline, de eu ter essa proximidade. Aliás, que eu tenho um respeito assim, muito grande pelo senhor, mas o senhor teve todos os grandes momentos da nossa comunicação, da nossa família. O senhor instruiu as questões de guarda compartilhada junto à Lesp, que a gente brigou com a doutora Cátia Boulos. Na educação, o senhor foi fantástico, fazendo aquele... Mas é verdade mesmo, em todas as etapas, mas na nossa, que é aquela questão do Minha Escola é o Canal. Então, assim, e na minha vida pessoal, e o papai e a mamãe, porque o senhor participou da gente, né? Estudava vendo os seus feitos, as suas... até com o Calandra, né, o desembargador Calandra, o que o senhor estava colocando no tribunal. Conheci o senhor com o Dirceu de Mello, lembra do doutor Dirceu de Mello e tal? Faleceu recentemente, faleceu agora. Francisco de Assis Vasconcelos adorava a gente. Então, assim, o senhor sempre foi um sinônimo muito importante inclusive no meu estudo de Direito. E agora com a São Paulo, para mim, queria falar isso porque é um marco para minha história, a história da minha família, só está aqui de volta, né? Tá bom, então vamos falar, doutora Aline, para fechar. Como é que o senhor vê, se tudo der certo, né? A gente eventualmente pode estar aqui ou não, como é que o senhor vê uma São Paulo de 2050, se toda a COP der certo, se todo mundo fizer o seu trabalho adequadamente? Olha, eu vejo boas perspectivas, Walter, porque o prefeito Ricardo Nunes, com a sua sensibilidade, porque ele é um homem lá do extremo sul de São Paulo, ele vivenciou e ainda vivencia essa realidade dos fragmentos da Mata Atlântica desaparecendo, as nascentes desaparecendo. Ele foi o primeiro prefeito do Brasil a criar uma Secretaria de Mudanças Climáticas, colocou a secretaria ao lado da secretaria do governo, ou seja, ficou perto do gabinete dele, né? E ele conseguiu fazer com que, no plano de metas, nós tivéssemos a possibilidade de elaborar um orçamento climático. Então, a questão climática ela passa a ser uma questão orçamentária, não é um discurso, não é alguma coisa vazia, retórica, mas é algo concreto. Então, nós verificamos, é só olhar hoje o orçamento, a gente vê que quase todas as destinações de verbas, elas têm uma vinculação com a questão climática. E não é por amor exclusivo em relação à natureza, é por amor à vida, por amor ao ser humano. Nós vamos cuidar da cidade para que as pessoas nela vivam melhor.
tenham mais saúde, tenham mais longevidade, tenham paisagens bonitas, tenham água pura, um ar respirável, né? Possam passear a pé. Há um plano hidrográfico que é uma maravilha, que você precisaria tomar conhecimento e pedir para os responsáveis explicarem para você que o nome do plano, a denominação, é muito reducionista, é um plano muito mais ambicioso do que o plano hidroviário, é um plano que faz com que a cidade passe a respeitar e a resgatar suas águas, né? Redimindo-se dos pecados praticados durante séculos, que foi sacrificar as águas. Agora não, as águas vão fazer parte novamente da nossa cidade, e a cidade vai ficar muito melhor. Então eu não vou estar aqui, mas eu acredito que São Paulo, em 2050, seja uma cidade muito melhor. E de onde a gente estiver, a gente vai aplaudir. É verdade. Posso colocar aqui, ó, acho que a doutora, ela está na ordem, a doutora Jéssica Guerra, eu nunca coloco, mas aqui eu fiz questão, ó, falando da entrevista que está ótima, está aqui, ó, em agradecimento especial, doutor José Renato Nalini, né, pelos valiosos apontamentos compartilhados. Está vendo, doutora Nalini? Obrigado, Jéssica. Espero que você também participe desse grande movimento da gente falar sobre a COP. Temos que saber, o cidadão comum, a pessoa do povo tem que saber o que é COP30 e qual é o interesse dela saber para a cidade onde ela mora, que é essa grande megalópole chamada São Paulo. Dona Aline, Deus lhe abençoe. Eu sei que não é a última vez que a gente vai falar. Obrigado pelos artigos no site da televisão, estão ótimos. Né? O doutor Maris leu o artigo do senhor e vai ver quando um produto bom puxa o outro. O doutor Maris também escreveu e falou: se o Nalini escreveu, eu também vou escrever. Tá vendo? E aí só está. Espero que leiam. Claro, o senhor está transformando vidas. Eu sou uma dessas vidas, tá? Dona Aline, estamos aqui aberto, tá? Eu sei que o senhor está cheio para fazer, tem reunião agora nas secretarias daqui a pouquinho, então eu não quero mais lhe atrapalhar, mas a hora que o senhor apertar o botão e falar, Walter, faça isso aqui, pode falar que a gente vai estar aqui presente. Eu sei disso, muito obrigado, Walter, um abraço para você, Deus lhe pague, Deus o abençoe e que vamos em frente, viu? Sucesso! É uma alegria estar com o senhor, hein? Tchau, doutora Aline.